Ele ali, por favor. Ele vai vir aqui. Quer vir aqui, Ivan? Eu vou aí que fica mais visível. Nosso atleta. Ora ao Senhor nesse momento, meu querido. Ei, pastor, o Senhor usou o Senhor para me chamar, porque eu pensava em duas versões acerca do momento, e vai sair na oração, tá bom? Deus, agradecemos ao Senhor o momento que estamos passando aqui em sua presença. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e oferta levantada aqui agora. Fica aqui, Senhor, as versões do professor Natan. O homem não dá o dízimo porque ganha pouco por não dar o dízimo. Cada vez, Senhor, que não entregamos o dízimo, estamos falando, Senhor, não acreditamos em suas promessas. Esteja, meu Deus, acrescentando fé em nossos corações a cada momento, todo momento, para permanecermos firmes nessa fidelidade, na entrega de dízimo e oferta ao Senhor Jesus. Continua, Pai, abençoando o culto desta manhã, e lhe pedimos pelos enfermos, principalmente aquela senhora que está ali no Pio 12, Pai, tenha misericórdia. Obrigado pela presença da Camila ali durante a noite, e agradecemos pela presença da Juscelene durante o dia. Obrigado pela viagem que fizemos para cá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versões de Natan, hein? Obrigado, querido. Deus abençoe. Pode se assentar. Deixa eu pedir você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Ao longo desse semestre, você sabe, nós estamos refletindo sobre e buscando aperfeiçoar o nosso entendimento sobre espiritualidade bíblica. A gente tem procurado fazer isso nas reflexões do domingo pela manhã, aqui nos nossos cultos de família. Temos procurado aprofundar isso nas nossas aulas da escola bíblica e temos tido tempo para compartilhar sobre isso nos nossos pequenos grupos semanais. E a verdadeira espiritualidade consiste em uma vida submissa ao Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito seria o termo usado pelo apóstolo Paulo nas Escrituras. Andar no Espírito, isso significa andar submissa ao Espírito de Deus, e é sempre bom que a gente sempre procure explicar isso, porque às vezes isso dito no ambiente da igreja, com irmãos em Cristo, no ambiente do templo, do culto, naturalmente a gente remete isso ao Espírito de Deus. Mas se você disser isso, conversar isso com alguém de fora, talvez até mesmo de uma outra igreja, mas que não tenha essa mesma preocupação e esse mesmo afinco com o estudo da palavra, andar no Espírito pode ser andar no seu próprio espírito, andar com o ar de uma pessoa espiritual. Essa não é a verdadeira espiritualidade, está muito atrelada a misticismo. Andar no Espírito não é algo que eu faça ou deva fazer biblicamente, não é um autoconhecimento que me faz olhar para dentro de mim e encontrar em mim algo que Deus colocou em mim para que eu possa vencer os meus problemas, para que eu possa ser feliz. Todo esse humanismo, toda essa mensagem centralizada no eu, que a gente aprende que ela é humanista, ela não é bíblica. Por uma razão óbvia. Jesus, ao chamar-nos para segui-lo, diz: aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo. Não deve olhar para dentro de si e encontrar em si algo que Deus lhe deu para vencer os problemas. Jesus nunca propôs isso, muito pelo contrário. Se olharmos para dentro de nós mesmos, o que nós vamos encontrar é o que o apóstolo Paulo, a conclusão que Paulo chegou dizendo: desventurado homem, desventurada pessoa que eu sou. Porque o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que há dentro de mim é sempre esse que eu estou fazendo.
Então, olhar para dentro de si tem o seu lugar na espiritualidade bíblica quando se traduz em reconhecimento da sua condição de pecador, que se traduz no que diz respeito a arrependimento, confissão de pecados. Isso a gente tem que olhar para dentro de si. Mas a verdadeira espiritualidade, então, consiste em andar submisso ao Espírito Santo de Deus. Isso não é feito de maneira transcendental, mística, aleatória, invisível. O andar no Espírito, a gente tem se debruçado ao longo desses últimos domingos como algo que é muito da rotina, muito do cotidiano, muito da vida na vida do dia a dia. Uma das questões que vimos recentemente tem a ver com a mudança da nossa mentalidade, a maneira com que nós enxergamos o mundo ao nosso redor no dia a dia. E a gente falava sobre isso domingo passado. Andar no Espírito, como a própria Bíblia diz, onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Nos liberta de nós mesmos, nos liberta do pecado, nos liberta da condenação eterna e da culpa que essa condenação traz sobre todos nós. Andar no Espírito nos liberta, e essa liberdade precisa alcançar os nossos pensamentos. E a gente refletiu sobre isso no domingo passado. Hoje, o foco é olhar para mais uma desses benefícios, dessas consequências tão benéficas, tão abençoadoras da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Nosso desejo aqui, nessa reta final desse semestre, é que a gente perceba como crentes em Cristo, como discípulos de Jesus, que não apenas é necessário desenvolver a nossa espiritualidade de maneira bíblica, mas há inúmeros benefícios ao desenvolvermos nossa espiritualidade de maneira bíblica. E aqui um deles, vamos refletir em Filipenses, eu quero rapidamente pensar com os irmãos em Filipenses 4, dos versos 6 e 7, alguns desses benefícios que a liberdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a gente, que o andar no Espírito, depender do Espírito Santo de Deus para tudo, se submeter ao Espírito Santo, frutificar do Espírito Santo, ou deixar que o Espírito frutifique em nossas vidas. Meus amados irmãos, isso permite com que nossa alma seja curada. Francis Schaeffer, ao escrever sobre a verdadeira espiritualidade e falar sobre essa liberdade que o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas, ao olhar para essas áreas em que a liberdade produzida pelo Espírito Santo de Deus alcança nas nossas vidas, quando olha para dentro de quem nós somos, ele vai usar um termo técnico para isso, ele vai falar a respeito da liberdade dos problemas psicológicos. Se eu não me engano, esse é o termo que ele usa. Cura substancial dos problemas psicológicos. Mas ao olhar para as Escrituras e de maneira pastoral aqui, eu quero chamar a sua atenção para refletir sobre, ora, uma vez que nós decidimos e reconhecemos que precisamos andar no Espírito Santo de Deus, esse tem que ser o estilo de vida de quem segue a Jesus, andar no Espírito, o que não é fácil, o que é uma luta diária, e nós já falamos sobre isso aqui, é luta diária. Nenhum de nós, por mais tempo de vida cristã que tenha, e por mais funções que passe a exercer no reino de Deus e na igreja, nenhum de nós está isento das lutas diárias entre a carne e o Espírito. Mas entendido isso, não podemos deixar de perceber que quando nós então alimentamos o andar no Espírito Santo de Deus, não apenas os nossos pensamentos são
e podem ser alterados, a maneira com que pensamos e o que pensamos pode ser alterado, uma vez que as fontes são alteradas, como vimos em Filipenses 4:8. Mas também a nossa alma pode experimentar uma cura substancial que esta luta produz dentro da gente. Nós vivemos o que já é notório, que já é de conhecimento público, que a doença do século chama-se como? Ansiedade, depressão. Ansiedade é a doença do século. Você vai num clínico geral, começa a conversar com um clínico geral, porque está com dor de cabeça, porque não está dormindo direito, uma série, começa as questões. E aí, o clínico geral, muitas vezes já ali diz, olha, eu acho que você precisa procurar um terapeuta, porque isso é síndrome, são sintomas de ansiedade. Está tudo bem na sua casa? Aconteceu alguma mudança repentina? Sofreu alguma perda recente? O clínico geral, ele já tem quase que no padrão de pergunta deles. Você vai lá porque você está com alguns problemas físicos, algumas dificuldades que são físicas, dores, dificuldade de dormir, uma série de coisas, e que o clínico olha, e ele mesmo já já passou por isso? Conhece pessoas que têm passado por isso? No trabalho? Quantas vezes, às vezes, não sei, supervisores e gerentes aí, que lidam com pessoas o tempo todo, quantos de nós já não foi meio que médico nessa hora de olhar, ver, às vezes, o funcionário ali, ou o colega do trabalho, mais calado, choroso, uma série de sintomas que você já quase que olha e diz assim, eu acho que ele está com depressão. Será que não é uma depressão? Até a gente que não tem nenhum tipo de especialização, estudo específico, a gente já lida com isso no dia a dia. Adolescentes, crianças, o que a pandemia não trouxe para adolescentes e crianças diagnosticados com depressão, com ansiedade. Dessas doenças, conhecidas como doenças da alma, quando as emoções estão bagunçadas de um tal nível que o corpo da gente fisicamente sente, chamadas doenças psicossomáticas. Ela acontece no psique, mas elas são sentidas no corpo, no físico da gente. E elas são reais. Alguns de nós aqui são da geração que procurar psicólogo é coisa de doido. Doido é que tem que procurar psicólogo. Com uma confusão entre a psiquiatria e a psicologia. E mais do que isso, uma confusão do que é ser louco. Esquecendo, por exemplo, que essas mesmas gerações, com o estigma de que psicólogo, terapia, isso é coisa para doido, eu não estou doido, a mesma geração que cresceu ouvindo que de médico e doido todo mundo tem um pouquinho. Mas para procurar psicólogo, não. Graças a Deus, hoje nós, creio que até como igreja, a maioria de nós, e na maioria das nossas igrejas, amadureceu sobre esse olhar. Há muito menos discriminação com a terapia, com a psicologia, do que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás. Mas ainda há. E nós precisamos vencer isso. Porque as doenças da alma são reais. O luto é real. Ninguém que tendo perdido um parente, um amigo, um ente querido, não sinta e não viva o luto. E há uma máxima sobre o luto. Quem não vive o luto, vive de luto. Porque o luto é uma perda emocional. Mas se não for sentida, ela vai ser traduzida e vai ser sentida no corpo físico. O luto, a ansiedade, são doenças ou lutas que enfrentamos na alma.
É bem verdade que existe também, é uma via de mão dupla, ou seja, muitas vezes aquilo que acontece na nossa psique, nas nossas emoções, afeta o nosso corpo, mas também há doenças e situações que afetam o nosso corpo, que mexem com a nossa alma. Um diagnóstico de câncer. É físico, mas que abala a alma da gente. E não só de quem recebeu o diagnóstico, mas de todo mundo que está em torno. Questões físicas. Assim, há um tempo atrás, recentemente, aqui em Maria, seu filho sofreu um acidente grave, Leandro, precisou amputar uma perna, um pedaço, uma parte da perna. Quem conhece Leandro sabe que Leandro sempre procura demonstrar que lida com isso com muita alegria. Ele mesmo faz as piadas, ele mesmo ri disso, mas foi físico. Mas aquilo não tem como, né, irmã Maria? Como não mexer no coração da gente? Mexeu. Uhum. Foi. Exatamente. É físico, mas que mexe com o psique, mexe com a alma da gente, com as emoções. É uma via de mão dupla, meus irmãos. E no domingo que vem a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, de olhar para a nossa integralidade. Mas hoje eu quero, à luz desse texto, eu quero sugerir e propor a você que reflita. Primeiro, traga de volta à sua memória isso. Não há como separar, tá bom? Não tem como você pegar a sua parte aí emocional, dizer, não, isso aqui não vai me afetar. Não existe. Não existe. Você imagina se o Palmeiras não tivesse vencido a LDU. Ia ter gente que nem ia estar aqui hoje. Abalado. É ou não é? Olha lá o sorriso de quem venceu, olha lá. Brincadeiras à parte, notícias, que às vezes não são nem físicas, aconteceram com outros, mas que mexem com as nossas emoções. E as nossas emoções mexem com o nosso corpo. No dia anterior, Ellen, o Flamengo lutou para vencer o Racing. Empatou, eu fui dormir 1h30 da manhã, até a adrenalina sair do meu corpo, baixar. O jogo terminou, acho que 11h30. Eu fui dormir 2 horas depois, Fran, que eu não conseguia dormir. Eri, você conseguiu dormir naquela noite? Demorou. Você já deve ter dormido um pouco. Como é que você pega mais pesado do que eu, né? Mexe com a gente, são notícias que chegam. E aqui eu estou brincando sobre futebol, porque vocês sabem que eu amo, gosto, vivo esse mundo do esporte. Mas são notícias que vêm de fora. Que em tese não tem nada a ver, vamos dizer assim, com quem a gente é, com o que a gente está vendo, mas que mexe com a gente. Notícias que chegaram do Rio de Janeiro essa semana. Quem tem familiar no Rio de Janeiro aqui? Vamos orar. Notícias que chegam do campo missionário. Quando o Diogo manda para a gente as lutas dele, lá em Moçambique. Quando chega a notícia em Moçambique, no norte do Moçambique, o Estado Islâmico está avançando e matando cristãos. As notícias que chegam da Nigéria, do genocídio, não é genocídio, é um massacre, né? A perseguição que os grupos extremistas têm feito aos cristãos. Quando chegam essas notícias para a gente, elas mexem com as emoções e com o corpo da gente. Às vezes a gente está cansado, mas o cansaço físico que a gente sente tem a ver com todo o esforço mental que a gente precisou fazer para uma aula, para um dia na escola, um dia de trabalho difícil. Queria que a gente orasse agora pelo lembrado dos nossos celulares. Queria que a gente orasse por mais obreiros e orasse pela saúde emocional dos obreiros, dos missionários. Vamos fazer isso? Vou pedir aqui o Gil, você pode orar para a gente, querido? Deixa eu ir aí. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que é para Ti, ó Pai, que possamos estar aprendendo mais do Senhor e ouvindo o que o Senhor tem para falar para nós, ó Deus, sobre o que precisamos, que podemos ouvir, ó Pai.
Clamamos a Ti, ó Pai, por mais obreiros, ó Deus, na seara, Pai, que é grande, precisa, ó Pai, e necessita, ó Pai, de pessoas sejam enviadas, ó Pai, para falar, para proclamar o Teu Evangelho, ó Pai. Levante essas pessoas, ó Pai, desperte mais missionários, desperte, ó Pai, mais mantenedores, ó Pai, pessoas que possam apoiar os que já estão lá, tanto na oração quanto financeiramente falando, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, acredito que a gente conseguiu perceber ou trazer à memória, né, rever esse entendimento que já existe para muitos, de que nossa alma enfrenta lutas, adversidades que chegam no nosso corpo e vice-versa. Coisas do nosso corpo que vivemos fisicamente e que atingem a nossa alma. Situações ao nosso entorno que mexem com nossa alma, sentimentos, emoções. A palavra do Senhor nos diz, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Se a sua Bíblia não está marcada com esse texto não está marcado em sua Bíblia, eu peço a vocês, te sugiro que faça essa marcação. À luz daquilo que vimos no domingo passado, talvez esse seja aquele texto que você possa imprimir e colocar um lugar de destaque na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro, em algum lugar onde você possa estar visualmente sendo lembrado dessa palavra do Senhor. Querido, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que todo tipo de ansiedade, ela é meramente um problema da alma e que toda oração vai resolver todo tipo de ansiedade. Pensar dessa maneira é tornar de maneira simplista algo que não é simplista. Isso pode gerar ainda mais problemas. Me recordo nos dias no período da pandemia ou pós-pandemia, numa conversa que tive com minha mãe. Minha mãe e meu pai moram num setor de chácaras, numa cidade, no entorno de uma cidade no Distrito Federal, em Brasília, e naturalmente todos nós vivenciamos o mundo inteiro vivenciou o não saia de casa. Meus pais já 60 a mais, morando no setor de chácaras, que naturalmente já é um lugar onde se ouve passarinhos de todo tipo. Minha mãe ama fazer isso, na janela da cozinha dela, do lado de fora, ela fez uma espécie de bandeja suspensa. Ali todos os dias ela coloca mamão, banana, sementes, para ter diferentes tipos de passarinho. Na janela, enquanto está lavando louça, ela está vendo os passarinhos vindo em horários diferentes. Então, assim, é esse lugar pacato, tranquilo. A rua da chácara da mamãe é uma rua sem saída. Então só ouve barulho de moto lá na avenida, lá na rodovia passando. Não tem barulho de moto buzinando, não tem barulho de caminhão. Até o cachorro do vizinho quando late, e aqui o cachorro mesmo, tá? O cachorro do vizinho é o cachorro mesmo. Quando o vizinho lá ouve distante. Mas nos dias de pandemia, mamãe e papai precisaram se isolar como todos nós. E aí, o estar com a congregação que lideram, o estar com a família nos finais de semana, já não foi possível, e nós não vivemos isso. Em 21, uma vez conversando no telefone com a mamãe, ela disse: filho, eu estou me sentindo muito mal, porque eu sou crente há tantos anos, lidero uma congregação, prego a palavra, mas eu fui no médico, e o médico disse que eu estou com ansiedade. Eu estou sofrendo de ansiedade, o que eu estou sentindo no meu corpo, formigamento, dificuldade para dormir, então, que isso é ansiedade. E como é que eu posso, filho? Como é que eu posso pregar a palavra? A Bíblia não diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é que eu, crente, tantos anos, e eu do lado de cada ligação ouvi e falei, gente, como que o coração e a mente da gente, como o próprio Bíblia diz, o coração da gente é enganoso. Minha mãe, tantos anos crente, tantos anos pregando a palavra, olha que mamãe prega bem.
Mas veja como o nosso coração, ele engana a gente. Mamãe sentindo uma doença chamada de ansiedade, mexeu de tal forma que a interpretação do texto bíblico, numa época que não havia o CID, Cadastro Internacional de Doenças, que é aquele códigozinho que o médico coloca na receita. Quando você vai lá, ele diz, você está com gripe e tal. Aí ele vai lá, coloca um códigozinho. É o CID. E quando foi criado esse código internacional, as doenças psicológicas, uma delas tem um códigozinho chamado ansiedade, ou um grupo de doenças psicológicas, dentre elas a ansiedade, tem lá o códigozinho. Não é isso, pessoal de saúde? E aí a mamãe, sentindo isso que o Código Internacional de Doenças diz, ela olhou para o texto bíblico e disse, como que pode? É como se Paulo tivesse pego o CID, o Código Internacional de Doenças, e falou assim, olha, quem for diagnosticado com isso aí, na verdade, o que está faltando é oração. Foi assim que ela leu o texto. E aquilo trouxe para ela uma culpa que pesou ainda mais sobre o seu diagnóstico. Eu falei, mãe, o texto bíblico não está falando da doença diagnosticada como ansiedade. A Bíblia está falando de um comportamento ou um estilo de vida que não considera Deus, que não considera a soberania de Deus, que não considera a direção de Deus para a vida e que por isso é uma vida perdida. E que isso se traduz em uma preocupação constante sobre o que comer, o que beber, o que vestir, o que vai ser da minha vida, porque não tem a direção de Deus. A Bíblia não está falando de alguém que tem que ficar isolado dentro de casa, sem poder se relacionar com as pessoas, uma pessoa extremamente relacional como é mamãe, e que isso mexeu com as suas emoções de tal forma que distorceu, e que a ciência atual chama isso de ansiedade. É o mesmo nome, mas é outro conceito totalmente diferente. Falei para ela, mãe, a senhora tem que separar as coisas. A Bíblia não está falando dessa ansiedade. Falei, a senhora reconhece que Deus é soberano sobre a sua vida, mãe? Ela, com certeza. A senhora reconhece que mesmo a gente vivendo em pandemia, e a gente na época estava na pandemia, a senhora reconhece que a pandemia não frustra os propósitos de Deus sobre a humanidade? Ela, claro que reconheço, meu filho. A senhora reconhece que quer a senhora esteja doente, quer a senhora esteja com saúde, é Deus quem conduz a sua vida? Ela, claro, meu filho. Ele falou, então a senhora não está vivendo de preocupação. A senhora está com as suas emoções abaladas, porque a senhora não está podendo se relacionar com as pessoas que você ama. A sua alma está doente. Não é a sua vida que está perdida em preocupações com as coisas desse mundo, que desconsidera Deus. Mas esse texto nos ajuda a pensar sobre a graça de Deus. É um chamado para que a gente de fato avalie se que a nossa, e é claro, meus irmãos, aqui a gente precisa lembrar, muita gente que vive ansioso mesmo, pelo que deve comer, beber e vestir, vai contaminar a sua alma de tal forma que vai ser diagnosticado com ansiedade mesmo. Está trabalhando demais, está fazendo hora extra demais, porque tem conta demais para pagar, porque não soube controlar o que comprar, e tudo, e está vivendo, apesar de ser membro da igreja, apesar de ser crente há muitos anos, está vivendo como se Deus não fosse o Senhor da sua vida. Vai viver de preocupações e vai depois ser diagnosticado com ansiedade. As duas coisas vão acontecer. Porque você está vivendo de maneira como se Deus não fosse o Senhor. Antes de fazer a compra, tu não pergunta para Deus se pode. Vai fazendo uma compra atrás da outra, vai usando cartão de crédito atrás do outro, não vive como mordomo das coisas do Senhor. É uma questão de tempo para as emoções serem abaladas. E o diagnóstico de ansiedade vai vir. É um duplo diagnóstico, um diagnóstico bíblico e o diagnóstico clínico. Mas feito aqui o entendimento de que a Bíblia está falando de diagnóstico bíblico, pessoas que vivem preocupadas, como Jesus disse em Mateus capítulo 6,
que vivem como se Deus não fosse o Senhor da sua vida. E por isso estão preocupados com como é que vai ser amanhã. Amanhã, o Deus que cuida hoje, cuida amanhã. Tem que entregar para o Senhor. Tem que entregar para o Senhor. Essa preocupação, que é fruto de uma ausência da confiança em Deus, precisa ser feita, precisa ser corrigida. Você não pode viver hoje como se Deus não fosse o Senhor da sua vida. Você vai fazer com que o seu amanhã fosse o Senhor da sua vida. Tudo que você faz hoje é para pagar a conta de amanhã. Não. Quem é o Senhor dos seus cartões de crédito? Quem é o Senhor das suas contas? Quem é o Senhor dos seus bens? Então é uma questão de mordomia. Então aqui a Bíblia é muito clara. Não viva preocupado com essas coisas. Entrega para o Senhor, confia nele. E o mais ele fará. E aí a Bíblia dá o diagnóstico para esse estilo de vida que desconsidera o senhorio de Cristo. Esse estilo de vida que desconsidera os propósitos de Deus. O senhorio de Cristo que desconsidera a mordomia cristã. A Bíblia diz: orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. Se contente com o que você tem. Se você vai ter que cortar os cartões de crédito, se você vai ter que cortar no planejamento dos sonhos, dos planos, está dentro do pacote. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Está dentro do pacote. Então ore ao Senhor. Mas Senhor, estava faltando tão pouquinho. Entrega para o Senhor. Nega. E a Bíblia diz que aquele que abre mão aqui, recebe 100 vezes mais aqui e ainda a vida eterna no vindouro. Então confia no Senhor. E aí a Bíblia está dando um diagnóstico bíblico de um problema que a gente enfrenta quando a gente não é mordomo. Não vive como mordomo, quer viver como senhor. Não tem como você vir a dois senhores. Ou tu vai fazer o que teu ego quer, o que teu sonho quer, os teus planos, tua vontade quer, ou você vai fazer o que Deus quer e como Ele quer. Então o diagnóstico aqui é claro e o tratamento também. Como é que você faz para viver de maneira despreocupada das coisas do dia a dia? Ora ao Senhor e entrega para Ele. A Bíblia também não está dizendo assim, então agora não precisa mais se preocupar com quem vai pagar seu boleto, que Deus vai mandar um anjo e vai pagar seu boleto. Não vai. Não vai. Quem fez a dívida foi você. Agora você vai orar ao Senhor, vai pedir perdão por ter sido mau administrador e vai pedir ao Senhor sabedoria para negociar as dívidas, parar de fazer dívida e aí ir pagando até a hora que zerar e aí começar a ser o administrador que você deve ser. Ore ao Senhor, entrega para Ele e seja grato pelo que Ele já fez. Mostrar onde é que está o teu problema. O teu problema não é ansiedade clínica. O teu problema é preocupação mundana. Preocupado com as coisas dessa vida, esquecendo de que Deus te chamou para ser um mordomo fiel das coisas dEle. Que você é apenas um administrador dos bens que Ele te deu. Administre bem. Mas o texto nos ajuda a pensar na misericórdia de Deus. Na graça de Deus. E isso alcança a nossa alma. Porque o texto diz que quando a gente então corrige os nossos rumos, alinha o prumo da nossa vida para viver de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente desenvolve o hábito de orar ao Senhor por aquilo que a gente precisa e esperar Ele responder e confiar na sua resposta, até quando a resposta dele é não, a gente poder confiar e descansar no Senhor, porque se Ele disse não, Ele sabe por quê. O não de Deus está dentro do pacote que Deus te amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que você pudesse, crendo nele, não ser condenado, mas receber vida eterna. É amor de Deus. O não de Deus é amor de Deus. O não de Deus é amor de um pai que conhece o teu futuro, que os teus planos, que os planos dele para você são muito maiores do que os que você tem para você.
Que Ele faz muito além daquilo que Ele pede ou pensa. Então o não de Deus tem a ver. Então quando a gente ora e pede, pedindo a Deus aquilo que a gente precisa, e Ele diz não, a gente tem que fazer a segunda parte, tem que agradecer. Agradecer pelo que Ele já fez e agradecer por aquilo que Ele não deixou, por aquilo que Ele não deu, por aquilo que Ele tirou. E aí a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente experimenta a paz que excede todo o entendimento. E que guarda o quê, meus irmãos? O que está na sua Bíblia aí? Abriu a Bíblia? Estamos em Filipenses 4. Se quiser, Giovana, pode colocar 6 e 7, que aí os irmãos não ficam na dúvida. Pode botar o 6 e o 7 aí. Guardará o quê? O coração e a... Olha, é o que a gente pode sintetizar a palavra alma. Vai guardar as emoções, os pensamentos, as ideias. Guardar. Graça de Deus. E aí, meus queridos, eu quero terminar a reflexão dessa manhã chamando a sua atenção exatamente para aquele outro texto que lemos aqui, de Mateus capítulo 11, quando Jesus, orando ao Pai, Ele diz, meu Pai me confirma, Mateus capítulo 11, versos 25 em diante, Ele diz, naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios, instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser se o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. E aí olha o que Jesus vai dizer, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Esse texto, essas palavras de Jesus, não são palavras primeiro dito a uma multidão de incrédulos. Essa palavra é primeiro dito aos poucos discípulos que ele tinha, e que claramente o reconheceram como o Senhor, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. A esses, Jesus também diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E diz mais, eu darei descanso para a sua alma. Aí, meus amados irmãos, a misericórdia de Deus se manifesta não apenas na vida daqueles que precisam tomar a atitude de serem melhores mordomos dos bens do Senhor. Nós já vimos isso. Não podemos viver preocupados com as coisas dessa vida como se Deus não tivesse preocupado com a vida da gente. Jesus trata isso em Mateus 6 de maneira clara. Ele diz, olhem para os lírios dos campos, olhem para as aves do céu, olhem para os animais selvagens. Deus não cuida deles? Todos os dias? Não provê todos os dias para eles? Vocês não valem muito mais do que esses? Então a palavra de Jesus é exatamente primeiro isso, trazendo para a gente essa mensagem que ela é ao mesmo tempo disciplinadora, porque ela está mostrando claramente que a origem das nossas preocupações com as coisas do mundo, que faz a gente se esquecer de um Deus que cuida da gente nos detalhes, a origem disso tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, continuar escolhendo viver um estilo de vida que não considera Deus nos detalhes da vida, não considera Deus na rotina do dia a dia, não considera Deus nas decisões do dia a dia, e aí a gente é chamado para ser mordomo fiel dos bens do Senhor, todos eles, o tempo, os recursos financeiros, o corpo, da alma. Deus nos deu tudo isso, é dele, a vida, mas ele nos deu para que a gente administre bem. E quando a gente faz isso como mordomo, a gente reconhece que é dele, ele é o Senhor. Eu estou fazendo isso como administrador. E aí, a gente, quando tem necessidade, a gente ora e pede para Deus, porque ele é o Senhor. A gente não sai tomando decisões como se fosse o Senhor.
isso vai eliminar uma série de problemas da vida da gente. Mas a misericórdia de Deus é revelada, porque Deus sabe que a gente é pecador. E sabe que o pecado não afetou só a nossa capacidade de tomar decisões e escolher rumos e caminhos que Deus não quer. Deus também sabe que o pecado corrompeu nossas emoções. O pecado corrompeu a perfeição dele da nossa mente e do nosso coração. Assim como corrompeu toda a terra. A terra foi corrompida pelo pecado também. Passa a produzir ervas daninhas, a chuva, o clima. Toda essa mensagem que a gente tem nos dias de hoje da alteração climática, né? Dessas, como chama? Essa mudança climática que a gente vive, a origem disso é Gênesis 3. O pecado corrompeu a terra. As mudanças climáticas acontecem desde Gênesis 3. Não é coisa do século 20, 21. Não é coisa pós-industrialização. Apenas. Agrava, aumenta. Mas é desde Gênesis 3. Mas o pecado, quando corrompe nossa alma, ele também vai gerar doenças da alma. E aí, falando de maneira, né, do diagnóstico clínico da ansiedade, da depressão, que afeta o nosso coração e afeta a nossa mente, tira de nós a capacidade, muitas vezes, de saber lidar com as pressões do dia a dia, tira de nós, muitas vezes, a capacidade da gente poder administrar os nossos relacionamentos de maneira saudável. Tira de nós, muitas vezes, a capacidade da gente administrar as informações que vão chegando e lidar com as informações que vêm, com aquilo que já tem aqui dentro e ainda acontece, às vezes, no nosso corpo. Quando junta tudo isso, Deus sabe da nossa limitação como ser humano, que a gente não tem capacidade mais de conseguir lidar com tudo isso de maneira saudável. E aí sim, quando a gente é diagnosticado com ansiedade, diagnosticado com depressão, diagnosticado com os transtornos da mente, hoje, que é outra coisa que faltou lembrar aqui na nossa introdução, o aumento exacerbado do diagnóstico de transtornos. Todo mundo hoje tem um TD alguma coisa, um T alguma coisa. É ou não é? Todo mundo. Daqui a pouco a gente vai começar a ver ultrassom, sair com ultrassom dizendo meses e tudo, e algum tipo de possibilidade de ter alguma coisa. Só por causa da maneira que mexe dentro da barriga. Tirado os exageros à parte e as questões não científicas, apenas teóricas, é fato que tudo isso nasce e existe porque nós somos pecadores. Deus não nos criou assim. A Bíblia diz que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria de maneira perfeita. Não é verdade? Gênesis 1 e 2 diz que Deus criou tudo perfeito. E mais, quando se refere ao ser humano, diz que não era apenas bom, era muito bom. Imagem e semelhança de Deus. E aí o pecado corrompe isso. Então nossa maneira de sentir, a nossa maneira de elaborar tudo que vivemos, ela é limitada por causa do pecado. E sim, as doenças emocionais são uma possibilidade. Em última instância, elas são consequência do pecado da nossa vida. As doenças da nossa alma, em última instância, elas são resultado do fato consumado de que somos pecadores. E aí a misericórdia de Deus se manifesta. Deus não apenas nos ensina a sermos mordomos fiéis e lidar com as preocupações do dia a dia da maneira bíblica. Deus também está dizendo que Ele olha para a nossa alma, que Ele também olha para a nossa mente e Ele também tem um cuidado com a gente para isso. E o caminho é o mesmo. O caminho é: ore ao Senhor e coloque diante dele aquilo que você precisa. Quando você ouve Jesus dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Ele também está dizendo aquilo que Paulo foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus para dizer:
Ore ao Senhor e coloque diante dele aquilo que a sua alma precisa. Está cansado? Está sobrecarregado? Seja com diagnóstico, seja com uma enfermidade, seja com uma doença, seja com um transtorno, ore ao Senhor. Isso não quer dizer que a gente não vai procurar o médico. É importante lembrar isso aqui. No Antigo Testamento tem uma experiência muito interessante da serva de Naamã. Naamã, que era um general, acometido de uma enfermidade, a serva dele, uma menina judia, diz: eu conheço um homem de Deus que pode te ajudar a resolver esse problema aí. Ele vai procurar o profeta, e o profeta manda ele ir no rio e se mergulhar 7 vezes. 7, não é, Sansão? Era 7. E aí ele fica indignado. Como assim? Eu vim aqui procurando um milagre, eu vim aqui procurando uma coisa, porque lá na minha terra ninguém conseguiu resolver o meu problema. Médico nenhum resolveu, nada que eu fiz resolveu, mandinga nenhuma fez, resolveu nada. Eu vim aqui porque me disseram que você é um homem de Deus Todo-Poderoso que ia fazer algo que ia tirar essa doença de mim. Você me manda aí fazer 7 mergulhos no rio? Por acaso a minha terra não tem rio? Não podia ter feito isso lá? E aí foi preciso que os comandados dele chegassem: senhor comandante, o senhor viajou tanto tempo, o senhor veio aqui. Se o cara tivesse falado para você plantar bananeiro, o senhor não ia fazer? Tivesse falado para você, sei lá, se joga de algum lugar e flutua, não ia? Ele te mandou fazer um negócio tão simples. Faz, comandante, qual que é o problema? Tá bom, foi lá e fez e experimentou a cura. Então aqui o texto bíblico em nenhum momento está dizendo que seja você um mordomo que precisa administrar melhor os bens e por isso está cheio de ansiedade, cheio de preocupação com as coisas do dia a dia. A Bíblia não está dizendo que você não tem que refazer as contas, a Bíblia não está dizendo que você tem que renegociar, não deve renegociar. Agora é só sentar, ora, senta e tudo vai se resolver. A Bíblia não está dizendo isso, está falando para você botar a mão no lápis, pegar o mão no telefone, ligar, negociar a sua dívida e parar de fazer as contas, parar de ficar preocupado com essas coisas aí e vivendo como se a sua vida não pertencesse ao Senhor. Mas a Bíblia também está dizendo para você que tem um diagnóstico, tem uma doença emocional, tem um problema da alma, ou está simplesmente enfrentando um momento da vida que as emoções estão abaladas, que a alma está abalada, está ferida. A Bíblia não está dizendo que você deve apenas orar e simplesmente agora, e num estalar de dedos, a coisa vai sair. Deus pode fazer isso? Claro que pode. E começa exatamente com a gente crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Mas se Deus te mandar ir no rio, ali Paraíba, e fazer 7 mergulhos, vá. Mas Senhor, Rio Paraíba poluído. Vá. Se Ele te mandar ir ao terapeuta, vá. Se Ele te mandar para o aconselhamento pastoral, vá. Tem bombom lá no meu gabinete, para deixar muito mais doce o nosso bate-papo. Se mandar você se aconselhar com algum outro irmão mais velho, mais experiente, vá, abra o seu coração com a pessoa madura, uma pessoa que realmente pode te ajudar, pode orar, vá. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está olhando para o teu coração, está olhando para a tua mente, está olhando para a tua alma, e Deus tem cura para as nossas almas. Ore ao Senhor, peça a Ele do que você precisa, seja grato pelo que você tem. E a Bíblia diz que quando a gente vive dessa maneira, a paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É promessa de Deus para aqueles que nele buscam. Não que seja algo apenas exclusivo para algumas pessoas na humanidade, não é. Mas ele é exclusivo para aqueles que fazem o passo anterior. A paz que excede todo o entendimento que vem de Deus para as nossas vidas é exclusivo para aqueles que buscam ao Senhor quando estão com seus corações e as suas mentes perturbados e feridos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Jesus diz: venham a mim. Se aquela mulher que sofria do fluxo de sangue não tivesse enfrentado a multidão e tocado em Jesus, ela não teria experimentado a cura. Se o comandante não tivesse mandado os seus comandados até Jesus, ou não tivesse simplesmente dito a Jesus: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua. Mas se ele não tivesse ido até Jesus, ele não teria experimentado a cura.
Por isso Jesus diz, vem a mim. Por isso Jesus está dizendo, ore. Você precisa orar. Você não precisa sentir vontade de orar. Você não precisa ter a melhor oração, você não precisa ter as palavras certas, você precisa orar. Meus amados irmãos, nós precisamos orar. Porque Deus já garantiu a paz que excede todo entendimento. Eu quero pedir a você que se coloque de pé nessa hora. Eu queria orar com você. E se há entre nós alguém que está enfrentando um momento como esse, cuja mente e o coração estão perturbados, estão inquietos, estão ansiosos, seja qual for o diagnóstico da sua ansiedade, seja uma ansiedade clínica, uma ansiedade bíblica. Nessa hora eu queria orar com você. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Como esse que ouviu Jesus dizendo, vem até mim. Eu queria convidar você que corajosamente saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu queria orar com você. Se você está precisando disso, se você se enquadra com isso. Se não, não precisa vir. O chamado aqui não é um apelo para conversão, é um convite para você que está com o coração, um convite para você que está com a mente. Dizer, Senhor, eu estou precisando dessa paz que excede todo o entendimento, eu estou precisando disso. Às vezes por uma questão física, às vezes por uma questão, mas que está abalando suas emoções, às vezes por notícias que chegaram, abalam as emoções. O Senhor é poderoso para curar a nossa alma, para fazer a gente experimentar da sua misericórdia. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Eu queria convidar você, algum irmão ou irmã agora, que não está vivendo isso agora, mas que pudesse vir aqui e abraçar um desses nossos irmãos que estão aqui agora. Porque uma das coisas que o Senhor fez foi usar Paulo para escrever isso aos filipenses. Foi usar a serva de Naamã para falar para Naamã. O Deus usou pessoas para que pudesse falar com essas que estavam precisando de cura, precisando de paz. Então Deus quer usar a gente como igreja. Eu queria que você que veio aqui à frente, precisando dessa intervenção, desse milagre do Senhor, você sentisse o abraço de quem está do seu lado aí agora. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor como aqueles que precisam do Senhor. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Santo e eterno Deus, nessa hora em que corajosamente esses nossos irmãos, nossas irmãs compartilham com a gente, sinalizam para a gente que suas almas estão feridas. Ó Deus, não depende, não compete a gente saber o porquê, mas a gente sabe que o Senhor se importa com a nossa alma, o Senhor se importa com a nossa mente, se importa com as nossas emoções, e o Senhor tem cura para a nossa alma, o Senhor tem livramento, ó Deus, para os dias de angústia. O Senhor mesmo disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ó Deus, nós queremos te pedir nessa hora, alívio para a alma, para a mente, para o coração desses nossos irmãos e das nossas irmãs. Ah, Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir que essa paz que excede todo o entendimento seja derramada sobre a mente e o coração dos nossos irmãos nessa hora. Em nome de Jesus, ó Deus, a gente crê que essa tua palavra, ela é, ó Deus querido, manifestação da tua misericórdia, da tua graça. Ela é sobrenatural, ela é espiritual. Não é comprada, ó Deus, nas farmácias, não é adquirida com a força do pensamento, nem com apenas a força de vontade. Ela é manifestação da tua graça e da tua misericórdia sobre aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que vêm até o Senhor. Ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus, derrama da paz que excede todo entendimento ao coração e à mente dos nossos irmãos. No nome de Jesus, ó Deus querido, alivia a alma desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs. Que o teu Espírito Santo opere nesse momento, cura para a alma desses nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a sua igreja. Assim como o Senhor usou a serva de Naamã, assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar e levar essa tua mensagem aos filipenses e a nós nessa manhã,
Ó Deus, usa a tua igreja como os braços que abraçam, como as bocas que oram, como aqueles que abrem, ó Deus, a voz daqueles que ecoam a voz do Senhor às mentes e aos corações daqueles que estão ansiosos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão com as suas almas carentes de alívio e de paz. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa os nossos irmãos, faz um milagre, que eles experimentem essa paz, e o Senhor traga para eles alívio. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, amém, que Deus nos abençoe. Vamos para as nossas classes da Escola Bíblica Dominical.